Olá, turma! Tudo bem com vocês? Como vocês sabem, a gente está começando aqui mais uma aula de tecnologia e inovação. Eu, professora Carla, estou aqui com o professor Tiago, a gente já está junto há um tempo e hoje vamos falar de desinformação. A gente vem falando de informação, falou muito dessa cultura digital e se faz necessário pensar agora em desinformação. Estamos aqui com Raquel, a nossa intérprete de Libras, toda uma equipe por trás, produtor Jonas, Cleiton, todo mundo dedicado aqui para você, para essa aula. Então vamos embora, vamos aproveitar. Tiago, desinformação, hein? É um tema assim, quando a gente traz esse tema para ser discutido, né, assim, a gente traz com muita preocupação, porque a gente percebe que é um dos grandes entraves assim hoje para muitas coisas na nossa sociedade, né? Então, a gente percebe que essa desinformação, ela tem muitas características. A gente vai ver até uma mais famosa, na verdade a gente até nem usou tanto na aula porque ela é tão famosa, né, que é a tal da fake news. Sim. Só que a gente vai tomar muito cuidado com outras que tipo não necessariamente são fake news, mas elas têm um efeito tão parecido, às vezes até pior do que a fake news. Pois né? é, porque muita gente acredita que desinformação é a mesma coisa que fake news. São sinônimos, professora? Não, são coisas diferentes e a gente vai entender isso. Por quê? Porque a partir de outras coisas também se gera uma desinformação, Tiago. Tem até, assim, você pode fazer um joguinho de ideia meio complicado, né? Toda fake news é uma desinformação, mas nem toda desinformação é uma fake news, né? Então, é basicamente isso que a gente vai tentar trazer aqui na aula, né? E, assim, a fake news, ela é muito fácil de você identificar. É só você mostrar o contra-exemplo ou mostrar a notícia, a informação, o fato verídico, acabou. Exato. Mas a gente vai ver que na desinformação existem outras características que são muito mais sutis, que causam efeitos devastadores. E na pandemia a gente viu isso. Exatamente. Viu muito forte. Na verdade, desinformação, como a gente vai ver daqui a pouquinho, não é de hoje não, tá? A desinformação existe há muito tempo. E lá nos tempos primórdios, digamos. Mas com a pandemia e com o crescimento da tecnologia, a gente viu que esse termo deu o boom, né? A gente está falando o tempo todo de desinformação e fake news. Por isso... Né? E assim, a gente nota que assim, a preocupação é muito grande porque, como Carla disse, não começou de hoje, né? Assim, a mentira não começou de hoje, né? Sempre existiu, né? A diferença é por conta dessa velocidade e dessa forma de comunicação tão rápida e tão assim, e muito para muitos, né? Exatamente. Como a gente já trouxe em outras aulas, né? Ou seja, a comunicação antes, ela era de um para muitos, né? Hoje, como o termo que eu usei, de muitos para muitos, que para muitos, ou seja, cresce de uma maneira muito grande. Então, por isso que essas desinformações, elas acabam, o termo que a gente usa, né? É uma bola de neve, por quê? Porque ela acaba ligando a outros e outros e outros, e quando você vê, está numa situação que é bem complicada, não é isso? Exatamente. Então, para a gente entender desinformação, a começar um pouquinho pela palavra até, a gente tem que entender o que é a original, né? O que vem originalmente, informação. O des, para formar desinformação, é um prefixo, Tiago. Então, é só uma unidadezinha da palavra que vai dizer ali para a gente uma coisa que não. Des quer dizer não, certo? Então, a gente tem aqui não informação. E o que seria informação? Né? Então, quando a gente pega ali, por exemplo, o termo informação, né? Então a gente vai trazer alguns exemplos na aula de hoje, né, Carla? Só que esse termo informação, ou seja, informar, ou seja, saber, procurar, pesquisar, então são termos ligados aí quando a gente fala de informação que tem tudo a ver com o que a gente vai trazer na aula de hoje, né? Porque se você observar o que tem aí na imagem, ou seja, a informação, ela é a matéria-prima da mídia, ou seja, que vai virar uma notícia, né? Então, presta bem atenção nessas palavras organizadas. Da forma que eu e a professora Carla colocamos, é justamente por isso, porque a gente recebe uma notícia,
Aí às vezes a gente diz, não, eu recebi uma informação. Não, você está vendo uma notícia. Isso faz lembrar, Tiago, a aula passada deles. A gente viu a notícia tanto do Recife Ordinário, quanto a notícia do Instagram lá na página de Alerta Campo Grande. A gente passou um desafio para vocês. Vocês trabalharam ali com a notícia. O que chegou para vocês foi a notícia. E dentro dessa notícia, não é? A gente tem a matéria-prima disso, que é a informação. Então, presta bem atenção nisso. Exatamente. Dá uma olhadinha nas próximas telas, né? Que a gente chamou justamente a atenção para isso, né? Ou seja, esse ponto é o ponto inicial da aula de hoje, né? Ou seja, notícia é uma coisa, mas a gente precisa ir para algo muito mais, vamos dizer assim, confiável, onde vai estar, de fato, os fatos. Isso, né? Exatamente. Que é a informação. Que foi o que gerou a notícia. Exatamente. Então, dá uma olhadinha aí que a gente trouxe simplesmente isso, para fechar essa primeira parte, para a gente dar o nosso pontapé, né? Ou seja, a gente pode ter ali notícias diferentes que elas vão beber da mesma origem, ou seja, da mesma informação. Então, para você ver do que a gente está tentando diferenciar, e a gente vai trazer alguns exemplos na aula de hoje, é justamente isso. Você pode ter notícias diferentes e que essas notícias diferentes, elas partem de uma mesma informação. E é aí onde tem a questão da desinformação. Porque caso essas notícias, elas tenham, ou sejam tendenciosas para algumas coisas, ou elas precisam, às vezes, omitir alguma coisa, evidenciando outra, aí a gente começa a ter uma desinformação quando isso é feito de maneira, às vezes, não intencional, mas às vezes de forma intencional, né? Muito, muito intencional, porque a gente vai ver que desinformação hoje é até é uma técnica, né, que muita gente envolvida. Então, às vezes, tem pessoas que até trabalham, vivem disso, acredita? É aquela questão, a tecnologia tanto para o bem, tanto para o mal. Então, vamos lá, notícia. Notícia vem, é o que chega para você, mas para gerar a notícia tem informação. Exatamente, né? Então, dá uma olhadinha nessa tela agora, que a professora Carla trouxe o seguinte, né? Então, a gente chamou de notícia 1, notícia 2. Dá uma olhadinha no que a gente vai falar e a gente vai conversar aqui, Carla, um pouco sobre como é que esses exemplos aí corroboram com o que a gente acabou de falar. A primeira notícia, chamada notícia 1, ela diz o seguinte: protesto fecha ruas pedindo acesso a medicamentos e tratamento para doenças raras. Já a notícia 2 diz: protesto fecha ruas pedindo acesso a medicamentos e tratamentos de alto custo. Então, percebe, né? Ou seja, há uma diferença, né, pessoal? Uma diferença. Podemos analisar, não é, Tiago? Essas manchetes. A gente tem aí notícia 1, notícia 2, mas é claro que a gente tirou só uma partezinha que é a manchete. É como ela vai chegar, o que vai chamar a tua atenção. Na primeira, foco na tela, a gente vê, Tiago, que o foco tá aí, ó, em doenças raras. Mas, na notícia 2, o foco está em tratamentos de alto custo. Percebam, são notícias diferentes, mas a informação é uma só. O que foi que gerou a notícia? O protesto, exatamente, não é? Mas aí, dependendo de quem está produzindo a notícia, é que ele vai chamar a atenção tanto para o alto custo ou para a doença rara. Então, notícia 1 reforçou aí o grande número de pessoas com doenças crônicas, não é? Medicamento. Aí já a notícia 2 está falando aí dos medicamentos, de tratamentos de alto custo. Estão percebendo, né? Do mesmo jeito que a gente percebeu na aula passada, que a gente trouxe duas notícias falando aí que do assalto que houve na rua, né? A mesma notícia, a mesma informação, desculpa, notícias diferentes, formas de comunicação diferentes, não é? Como é que se apresenta. Então, essa é a análise que a gente tem que fazer. E por que a gente tem que fazer isso em tudo? Para também não cair nesse universo de desinformação. Notícia foi feita para chamar a nossa atenção, não é, Tiago? Então, quem realmente está ali nesse cenário de doença rara, por exemplo, a minha mãe tem uma doença rara, então para ela, se eu mostrasse as duas notícias, qual que chamaria mais atenção? Não é? A doença rara. Exatamente. E a gente percebe, Carla, que é muito comum, né? Se você dar uma googlada aí, rapidinho assim, sobre uma mesma informação,
por meios de comunicação diferentes, você vai perceber, assim, parece que você está falando de informações totalmente distintas, né? Exatamente. E você vai perceber que isso é muito importante para todos nós que usamos redes sociais, usamos muito essa questão das mídias digitais. Então, isso é muito importante, por quê? Porque se isso fosse feito através de um meio de comunicação, como a gente disse anteriormente, né? Ou seja, de uma pessoa para muitos, a gente poderia dizer, olha, não, é o ponto de vista dele, mas é porque a informação é essa e aquela. Só que quando isso se espalha no meio de redes sociais, por exemplo, você vai perceber, né, existe o que a gente chama hoje, provavelmente vocês já ouviram falar do conceito de bolha, né? Qual bolha você está inserido, né? Então, existem lá os algoritmos que vão fazer justamente isso, ou seja, o algoritmo ele vai estar lá meio que treinado para pegar aquelas duas notícias e dizer, olha, aquele público ele gosta mais da notícia do tipo 1, já aquele outro público gosta mais daquela notícia do tipo 2. Então imagina isso meio que um conta-gota, né? Ou seja, aquele tipo de notícia vai aparecendo para aquele grupo de pessoas, ou seja, aquela bolha que vai se formando, ou seja, são pessoas que vão querendo consumir e que gostam daquele tipo de notícia. Quando a gente diz gosta, é muito importante falar isso nas redes sociais, que gostar desse tipo de notícia não necessariamente é tipo, eu leio e digo, eita, tô rindo, mas às vezes até quando você vai ficar com raiva de alguma coisa, até o tipo da notícia é pensado pelos algoritmos. Então, por isso que quando a gente usa as redes sociais, é muito comum, né? Então, existe um teste, por exemplo, que você faz, pega duas pessoas que têm pensamentos totalmente diferentes. Aí você pede para elas pesquisarem a mesma coisa no Google. Você vai ver que vai aparecer coisas totalmente diferentes para cada uma delas, Com né? certeza. A mesma pesquisa, né, A Tiago? mesma Mas pesquisa. isso aconteceu agora. Eu não estou com o meu computador, mas eu fiz a mesma pesquisa que eu fiz no meu computador, em outro computador. Apareceu coisas totalmente diferentes. Então, a gente percebe que a notícia ela é feita para chamar a atenção. Mas por que a gente está falando tanto de notícia? Para a gente chegar na desinformação. Gente, notícia não é um gênero jornalístico. É um gênero textual que está aí para a sociedade. Então, por isso que a gente tem que ter muito cuidado. A gente precisa focar na informação e não em algo pessoal da notícia, né? Notícia 1. Notícia 2, como vocês estão vendo para a tela, chamar a atenção. Aí depois de chamar a atenção, minha gente, vocês precisam ver o quê? A reportagem completa, ver realmente, para então conhecer de fato a informação. Porque se a gente conhece a informação, a gente não cai em fake news. Fake news ela é a maior disseminadora aí de desinformação. Por quê? Porque ela chama a atenção, as pessoas pegam o que chamou a atenção e passam. E passam, e passam, e passam. Então, como o Tiago falou, é de muitos para muitos e o tempo todo, de forma muito rápida. Mas a desinformação também se faz a partir de um boato, a partir de uma fofoca. Não é quando a gente fala com alguém que fala alguma coisa, aquele telefone sem fio. Também é desinformação. Mas no meio digital, é claro que a fake news aí está aí em primeiro lugar, de disseminadora de desinformação. Exatamente. E para a gente trabalhar um pouco esse exemplo, a gente pensou numa situação bem bobinha. Sim, só para a gente ver, né? Ou seja, uma situação bem bobinha, assim, bobinha no sentido de que não que ela seja irrelevante, mas a gente não vai precisar fazer muito esforço para compreender e o que a gente quer passar. Dá uma olhadinha na tela do que a gente vai fazer agora. Então preste atenção. A situação que eu e a professora Carla estamos trazendo aqui, tenta imaginar aí, certo? Apesar de ter a referência ali da imagem na tela, imagine uma avenida bem movimentada aí perto da sua casa e você nota que tem um gato ou uma gata perdida ali, Meu Deus, eu ia correndo perigo, pegar a gata, né, de atravessar e ser atropelada, né? E o que é que acontece? Nessa cena aí, a gente vai ver que uma garota, ela percebeu esse gato em perigo e ela simplesmente pediu para o carro parar para que ela pudesse resgatar aquele gatinho e colocar ele no local seguro. A história é essa, tá certo? A história é essa, tá bom? Então, imagine o seguinte, vamos ampliar um pouco a situação. Então, a menina pedindo para o carro parar
para que ela resgatasse o gato e colocasse ele em um local seguro, fez com que aquele carro parando, os outros atrás tivessem que parar. Engarrafamento. Né? Criou um engarrafamento e a gente sabe, né? Às vezes não precisa muito tempo para se criar um engarrafamento enorme. Mas a situação foi essa. Acho que ficou claro, né? Totalmente. Né? Eu seria a menina. O gatinho lá Exatamente. precisou o carro parar para que a menina atravessasse, pegasse o gatinho e colocasse ele no local seguro. É uma situação. Exatamente. Né? E o que a gente vai tentar ver aí é o seguinte, eu e a professora Carla criamos 3 maneiras de olhar para essa situação. Ou seja, o ponto de vista de 3 pessoas, tá certo? A primeira disse o seguinte, imagine que a primeira viu aquela situação e passou para outra pessoa ou escreveu, não importa. O que importa é a mensagem aí, ó. Motorista freia antes de atropelar gato perdido no meio da rua. Foi a maneira que aquela pessoa encontrou de descrever aquela situação. Olha a segunda aí. Jovem salva a vida de gatinho perdido no meio da rua. Foi uma outra maneira de enxergar aquela situação. E vamos à terceira aí. Gato interrompe o trânsito e causa engarrafamento. Então a gente percebe, né? Ou seja, foram 3 maneiras de olhar e interpretar aquela situação. Só que a gente destacou aquela última ali, Carla, simplesmente porque talvez se a gente pensasse em colocar numa rede social, qual iria viralizar? Ah, eu acho que gato interrompe o trânsito na cidade. Porque ia chamar a atenção, curioso, né? Como é que um gato vai interromper o trânsito da cidade? Mas a informação, a partir do mesmo fato, não é, Tiago? 3 manchetes, 3 pontos aí de vista. Lembrando que imaginando notícia, né? Imagine que cada uma dessa notícia, qual é que chamaria atenção? Gato interrompe. Mas, se tiver aquela pessoa que é, de fato, trabalha em ONG, protetora de animais, vai olhar para uma outra notícia, né? Para aquela que a menina salva a vida do gatinho perdido no meio da rua. Então, percebam, dependendo da bolha que a gente se encontra, não é? A gente vai olhar com mais carinho e nem vai olhar para as outras, vai ignorar totalmente as outras. Mas o que é curioso mesmo é que vai cair na rede e vai ser, ó, multiplicado. Exatamente. Olha essa tela aí. Então, por isso que a gente escolheu aquela para destacar, porque é o seguinte, aquela ali quando diz gato interrompe o trânsito e causa engarrafamento, ou seja, passando por alguma daquelas redes sociais e chegando, por exemplo, através da internet, ou seja, vai girar o mundo rapidamente, ou seja, aquela mensagem, dependendo da bolha que você esteja inserido, ela vai chegar com uma conotação diferente, né? Então ela vai chegar com uma maneira de ser enxergada diferente. Ou seja, o fato foi aquele que a gente descreveu, só que a maneira de descrever, a maneira de transmitir aquela informação, ela pode mudar. E aí é onde a gente precisa tomar muito cuidado, né, Carla? Que é justamente nesses pequenos detalhes que podem acontecer algumas situações. Então, eu e a professora Carla, olha aí na tela, a gente trouxe um pouco desse resumo, né? Ou seja, a desinformação, né? Ou seja, a velocidade de circulação nas redes permite que a desinformação ela se torne um fenômeno, né? A verdade dos fatos é deixada de lado, né? E a intencionalidade quando falamos de desinformação. Ou seja, a gente percebe, Carla, que é muito sutil, né? Porque se a gente fosse falar de fake news, a gente iria na cara, iria aparecer ali, né? Então, para a gente indo para a parte final da aula, desinformação não é apenas fake news, tá certo? Então, a gente vai perceber que existem algumas características. É um tema muito profundo. E a professora Carla, a gente teve que ler um bocado de coisa para perceber que a desinformação não é só fake news. Então, o que é uma desinformação? Então, a gente viu que é muito vasto, tá certo? E a gente até criou algumas características aqui de umas coisas que são desinformação, só que está muito ligada aí ao que a gente trouxe na aula de hoje. Dá uma olhadinha na tela aí, essa próxima aí. Então, veja ali, eu peguei um vídeo, né, eu, professora Carla e professor Pavão, uma aula que fizemos lá no Espaço Ciência, né, e eu simplesmente fiz o seguinte, eu disse ali que aquele é o vídeo mais visto do YouTube. Ora, aquele vídeo não está no YouTube? Tá. Eu menti sobre ele?
Não. Só que ele é o vídeo mais visto no YouTube. Depende do ponto de vista. Né? Então, assim, Exatamente. tem muitos detalhes ali que eu posso distorcer a informação com a intencionalidade nem sempre das melhores, para trazer com que essas características, elas se caracterizem como uma desinformação. Olha essa outra aí, ó. Eu peguei uma imagem, está bem pequenininho ali, mas aquela imagem é real de um protesto. Então, eu criei a seguinte notícia: multidão sai às ruas por mais aulas de tecnologia e inovação. E aí? Então percebe, né? Ou seja, eu peguei um protesto que aconteceu de verdade, só que eu criei uma situação para parecer que é aquilo que eu estou querendo passar. E a última que eu trouxe aí é o seguinte, ó. Olha, ó. Thiago faz 3 gols na final da Copa e o Brasil é hexa, tá vendo? Então, ali é um jogador que ganhou mesmo alguma coisa, eu não entendo muito de futebol, sei lá. Mas eu coloquei meu rosto ali e criei. Então percebe que essa desinformação, ela tem muitas características. Tem o fake news, tem o deep fake, né, que é uma coisa extremamente... Dê uma pesquisada aí, dá uma googlada aí sobre o que é deep fake, que é uma coisa impressionante, né? Você pega lá um vídeo, uma pessoa falando, a voz dela, só que aquilo ali é uma montagem para pensar que aquilo ali é verdade. Mas já existem ferramentas que conseguem identificar se é ou não um deepfake. Exatamente. Vamos para o desafio? Vamos para o desafio. Então, pensando assim, sempre nessa questão de redes sociais, né, desse papel das redes sociais. As redes sociais estão aí para a comunicação, mas é uma disseminadora de informação, né? A rede social é uma disseminadora de informação e a gente tem que ter cuidado. Então, sabendo agora que uma notícia ela pode ser diferente de outra, mas a gente às vezes tem várias notícias a partir de um mesmo fato, a gente quer resgatar com vocês um fato que a gente trouxe lá no início, quando a gente falou de pensamento científico. Eu acredito que foi a aula 2. Isso. Né? E a gente falou de um parque, a construção de um parque no seu bairro. E aí a gente pediu para que você se posicionasse criticamente. Chegou a hora de você retomar esse acontecimento, esse fato, não é? Aí que a gente pensou, e produzir uma notícia. A gente quer uma notícia de cada um da sua turma. E é para que a gente perceba que a partir da visão de cada um, a notícia será diferente. Por exemplo, eu posso dizer que parque causa transtorno no bairro do Arruda, digamos. Mas uma outra pessoa pode dizer, parque é ativado para o bem da comunidade, enfim, vai depender muito do ponto de vista de cada um. É esse exercício que a gente tem que fazer, tá certo? Produzir uma notícia a partir de um mesmo fato, que é o fato da construção de um parque na sua comunidade. E para construir a gente precisa ter várias coisas, né? Interrompe trânsito, faz muita coisa. Então produz a notícia, depois vai lá na Unirec e coloca o teu trabalho. Exatamente, certo? Então, a gente fica por aqui. Qualquer dúvida de qual notícia é essa, volta lá no YouTube, Sim. Pesquisa lá a aula sobre pensamento científico, tá certo? O vídeo tá lá. Tá lá. Pode não ser o magista, mas tá lá. Ok? Vamos embora? Vamos embora. Tchau, Tchau, gente. tchau.